Olá, tudo bem? Eu sou Ângelo Raimundo, seja bem-vindo ao canal Olaria. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Este canal tem o intuito de combater jargões, frases de efeito e heresias muito comuns dentro da igreja, mas que não condizem com a realidade das Sagradas Escrituras, também para adorarmos a Deus e nos aprofundarmos nos estudos da Palavra de Deus. Mas não perca tempo não. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações e se esse conteúdo tem servido de edificação para a sua vida, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. O nosso intuito é levar edificação para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja. E sem mais delongas, bora pro vídeo. E o nosso tema de hoje é por uma igreja mais bereana. Então, neste momento, vamos à leitura do texto base. O texto base se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, o 17º capítulo, a partir do versículo 10. Ou melhor dizendo, nós vamos ler apenas o versículo 10 e o versículo 11, que diz assim: E os irmãos imediatamente enviaram Paulo e Silas de noite a Bereia, os quais, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus. E estes foram mais nobres dos que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com todo o entusiasmo, examinando diariamente nas Escrituras se estas coisas eram assim. Para começar a nossa linha de pensamento, eu gostaria de estar lendo no livro do profeta Oséias, capítulo 4, a parte A do versículo 6, que diz assim: O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Eu vou repetir para você. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Apesar das duas passagens estarem em testamentos distintos, a primeira que nós lemos é um relato do apóstolo Paulo no Novo Testamento. E este é uma mensagem de Deus através da boca do profeta Oséias no Antigo ou no Primeiro Testamento. Apesar dessa distância de milhares de anos ou de séculos, elas têm muita coisa em comum e nos falam muito a respeito da nossa realidade, da realidade da igreja atual. Pois bem, qual é a realidade do primeiro texto que nós lemos aqui? Bom, a realidade do primeiro texto que nós lemos aqui é a seguinte: depois de uma estadia em Tessalônica, onde Paulo encontrou uma sinagoga judaica e era de costume dele entrar na sinagoga e começar a professar a sua nova convicção de fé, ele encontrou resistência por parte da igreja. Por quê? Porque a sinagoga nada mais era do que uma igreja judia. Mas nas regiões gregas, os gregos também participavam, estavam ali. Os gregos eram bastante agregadores de conhecimento, principalmente em questões filosóficas e religiosas. Paulo encontrou ali um empecilho. As pessoas juntaram pessoas falsas e mentirosas do meio da população para acusar Paulo e Silas de agitação e bagunça, ou Paulo e o seu companheiro de agitação e bagunça. E eles tiveram que sair dali escoltado por alguns irmãos. Já na próxima estadia, na cidade de Bereia, os bereanos, a Bíblia diz que eles receberam a palavra com entusiasmo, com avidez, como alguém que recebe uma notícia de uma coisa que nunca havia experimentado antes, como alguém que recebe uma notícia que nunca havia ouvido antes, com um maior interesse. E a Bíblia também faz questão de dizer que quando eles chegavam em casa, eles iam examinar as Escrituras, ou seja, a lei e os profetas, para ver se condizia com aquilo que Paulo estava ensinando. Os tessalônicos receberam a palavra assim como os bereanos. Mas qual é a diferença entre Tessalônica e Bereia? A diferença é a seguinte: enquanto os bereanos faziam questão de conferir se o sermão de Paulo condizia com as Escrituras, os tessalônicos recebiam
tanto as mensagens de Paulo quanto as mensagens de qualquer pessoa que estivesse no meio da sinagoga. Chegou a um ponto, a história diz, que os tessalônicos acreditaram até em pessoas que disseram que Jesus já havia voltado e que eles haviam ficado para trás. Por isso a necessidade de Paulo escrever uma carta mais à frente à igreja dos Tessalonicenses. Agora vamos trazer o texto para a nossa realidade. Eu vejo muitas pessoas reclamando de tantas bizarrices e de tanto estrelismo e de tantas leis e doutrinas que não condizem com a palavra de Deus presentes na igreja do nosso século. E as pessoas ficam procurando quem são os culpados para a igreja ter se transformado naquilo que se transformou. Bem, eu posso te indicar o culpado agora mesmo. O grande culpado da igreja ter se tornado o que se tornou é exatamente você, cristão. Isso mesmo, você, cristão. Por mais doloroso que pareça, a nossa geração é a geração que menos busca conhecimento. Tudo aquilo que a gente precisa hoje já vem mastigado nas mídias e nas redes sociais e na própria internet em si. Hoje, a ferramenta de busca do cristão atual é o Google, é o YouTube, quando deveria ser a palavra de Deus. Um cristão que ele é guiado pela palavra de Deus, jamais ele vai aceitar algum tipo de heresia. Um cristão que ele é dominado pela palavra de Deus, jamais ele vai pagar centenas de reais em objetos inanimados como cimento, meia e toalha, acreditando que isso vai lhe trazer cura, quando a palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo é aquele que tem o poder para curar, que Jesus Cristo é o único nome em que nós devamos ser salvos, que Jesus Cristo é suficiente na nossa vida. Um cristão que ele é guiado pela palavra de Deus, jamais ele vai gastar o seu dinheiro em trízimo, jamais vai gastar o seu dinheiro em votos exorbitantes, quando o Senhor Jesus não pediu nada além de devoção. Um dos passos primordiais para aquele que decide ser um cristão se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Acho que esse foi o maior pedido de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, primeiro, deve negar a si mesmo. Segundo, deve tomar a sua cruz. E terceiro, deve segui-lo. Deve andar como ele andou, deve renunciar e se abnegar como ele se negou, deve abraçar o seu destino como ele abraçou. Ou seja, um cristão deve se parecer com Cristo. Um cristão não deve estar preocupado com rituais, com leis, com legalismo e doutrinas que fogem da palavra de Deus. Se a igreja hoje tem um sistema de doutrinas pesado demais, um fardo pesado demais que os cristãos não aguentam, isso não é culpa de ninguém a não ser dos próprios cristãos que não examinam as escrituras. Se a igreja hoje se transformou no mercado que ela é culpa dos cristãos que consomem esse tipo de conteúdo. São vocês que pagam as quantias exorbitantes aos cantores e pregadores que pregam por aí. Eles não fariam isso e não cobrariam preços altíssimos se não tivesse você que paga para ver a apresentação deles, porque nada mais é do que a apresentação. Se você somar todos os sermões que foram pregados este ano por todos os grandes pregadores que a mídia faz questão de nos anunciar, você não vai achar um terço de verdade das escrituras. Tudo é agitação, tudo é euforia, tudo é aumento de adrenalina no corpo, quando muitas das vezes a palavra verdadeira de Deus, o evangelho puro e simples, não vai te trazer toda aquela emoção, mas vai mexer com você de dentro para fora. Para concluir, eu quero dizer para você, comece a examinar as escrituras e ver se a denominação ou instituição em que você está enquadrado como membro é verdadeira, condiz com a Bíblia. Se os ritos lá, a liturgia lá, se os sermões que são pregados lá, se aquilo que eles reúnem para coletar contribuição e ofertas condiz com o que a palavra de Deus diz, se as disciplinas e leis aplicadas lá são de homens ou são da palavra de Deus. Na palavra de Deus encontramos
tudo o que nós precisamos para ver se a vida que nós estamos vivendo é verdade. Às vezes estamos vivendo um conto de fadas criados por homens que não querem demonstrar nada mais do que poder e altos lucros e estamos achando que estamos servindo a Deus, estamos prestando serviço a uma organização achando que estamos prestando serviço a Deus. As coisas vão mudar quando nós mudarmos a nossa mentalidade e ao invés de ficarmos fixados em placa de A ou B, começarmos a dar ouvidos às Escrituras, começarmos a manter os nossos olhos fixados na palavra de Deus. Você é membro, você que é um membro fiel, seguidor fiel, contribuinte fiel da sua denominação, você tem todo o direito de chegar, pastor, me passa o estatuto da igreja, me passa a doutrina e o código de ética da igreja. Por quê? Porque eu quero ver se condiz com as Escrituras, para ver se a nossa igreja está embasada nas Escrituras. Se não estiver embasado nas Escrituras, sai dela, povo meu. Procure uma instituição bíblica verdadeira que pregue o evangelho da verdade e pare de se prender a fardos pesados quando Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu tenho certeza que a igreja dessa geração vai mudar para melhor quando essa geração resolver dar ouvidos e guardar os seus olhos dentro da palavra de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Antes de terminar, quero pedir novamente a você, se esse conteúdo edificou a sua vida, indique ele a mais pessoas através do compartilhamento e se inscreva no nosso canal. Temos conteúdos aí novos, pelo menos 3 vezes por semana. Deixe o seu like, o seu comentário, a sua sugestão e até mesmo a sua crítica. Eu terei o prazer de ouvir e responder a todos na medida do possível. E lembre-se, você não é um fracassado, você não é um derrotado. Talvez você esteja rachado ou emborcado, mas para isso existe a olaria.